A realidade nasce, a realidade morre. Entre em algum lugar, nós devemos vagar. Meus calorosos cumprimentos, quem vos fala é o Escriba e este canal é o Escriba Roleplay. Hoje trataremos finalmente de puro conteúdo. Hoje irei explorar meus arquivos sobre a era da criação do universo de Pathfinder, desde os primeiros passos dos deuses até a solidificação do mundo material. Não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar esse escriba em seu projeto. E vamos lá! A realidade nasce, a realidade morre. Entre em algum lugar, nós devemos vagar. Assim estava escrito no selo, cravado de uma forma que tudo e qualquer criatura poderia compreender, independentemente de linguagem ou intelecto. Esse selo, o túmulo de uma prévia existência, e ao mesmo tempo as fundações de uma nova existência. Sobre o selo nasce Parasma neste universo, a esmo no absoluto caos de um metacosmo disforme ainda não existente. A primeira deidade leu a verdade absoluta do selo, observando que possuía 8 cantos. Ela contemplou a eternidade da probabilidade, a vastidão que se fazia de pura entropia e escuridão remanescente do que em algum momento fora. Ela soube que era a sobrevivente, apesar de não ter ideia do que sobrevivera. Então, ela andou. Ela andou para além da beirada do selo. Seu pé descendeu em nada e o selo expandiu de forma que ela não despencasse. Ela parou por um momento, nessa nova extremidade, e já aí sentiu que não estava sozinha. Pela primeira vez, sentiu medo. Algo se movia na escuridão, rosnando e faminto, além do limite da percepção. Algo vasto, faminto e perigoso. Parasma então tremeu de medo. O medo do desconhecido. Medo de que algo a mais tivesse sobrevivido. E acima de tudo, medo de que não sobreviveria ao próximo passo. Mesmo assim, ela deu um passo, mas em outra direção. Andando em espiral, o selo cresceu. A esfera exterior, o limite da realidade compreensível, expandiu embaixo de seus pés, o selo expandindo rapidamente com poder incompreensível. Enquanto a deusa andava, planos de realidade seguiam cada um de seus passos. Enquanto ela percorria uma espiral crescente, o selo continuou expandindo, afastando o limiar da esfera exterior e criando espaço para aqueles que seriam, espaço para que amassem e odiassem, criassem e destruíssem. Quando ela terminou sua caminhada, viu que a espiral da existência sustentava em oposição seu início, o que um dia fora o selo onde Parasma nascera. Além dos planos de existência, o selo também respondera a Parasma enquanto percorria sua espiral. Outras divindades nascendo na nova realidade. A voz nas profundezas recuou para o coração da entropia, não desejando participar do que iria seguir. Então nasceram os deuses. Desna se maravilhou com a criação e com o gesto de sua mão criou a primeira noite nos céus. Sarenrae veio logo em seguida, e maravilhada com o trabalho de Desna, decidiu aumentar o brilho das estrelas como sóis, fazendo nascer o primeiro dia. Iris, que viria a ser o primeiro a morrer, e seu irmão Asmodeus, que seria o primeiro a matar, respectivamente definiram um ao outro e fizeram nascer bem e mal, caos e ordem. Então Ashaikek se ergueu entre eles um árbitro sobre a moralidade, o juiz imparcial do espectro. Imparcialidade é essa que um dia iria ruir e se tornar selvageria. Entre eles também veio aquele sem nome, e outro os quais não se lembra. Um andou para além do eclipse da realidade, e lá ficou preso, um príncipe acorrentado no trono da sombra da espiral, acorrentado, enquanto o outro
tolamente foi além do primeiro passo de Parasma, além da esfera exterior. E ali, depois do limiar do medo, se transformou e foi absorvido pelo medo e entropia. Se esse Deus se tornou ou foi consumido por aquele que seria conhecido como Hovagug, nem mesmo os deuses sabem. Então, estes primeiros 8 existiram. Por fim, Parasma sentiu algo além, despertar muito além do tempo e do espaço. Assim como ela andara em uma espiral crescente para criar, se fez uma espiral descendente do outro lado, aonde aquele que vaga no limiar formou uma segunda âncora para a realidade. Parasma reconheceu sua existência, que sempre estivera ali, e aprendeu que cada ciclo de existência precisava disso, de um sobrevivente e do observador. Esses eram, respectivamente, ela e Yog-Sothoth. Toda a realidade, então, se consolidou no vasto além, dando origem, então, à Era da Criação. Nas eras que se passaram, Parasma permaneceu em seu trono, e os outros deuses criaram o chamado Primeiro Mundo, a primeira expressão de existência material, na qual testaram todas as leis da realidade mortal, criando os Elohim para desenhar os seres mortais. Então, após os testes, os deuses deixaram o primeiro mundo para trás e, por cima dele, criaram o mundo material, pondo neles corpos celestiais, planetas e estrelas, inclusive Golarion. Por fim, Parasma cravou entre os planos o Rio das Almas, permitindo que o universo fosse populado com vida. Essa vida mortal fluiu em um ciclo eterno de vida e morte, saindo e eventualmente retornando ao selo, ou chamado Boneyard, aonde Parasma descansa. Então algo aconteceu. Em menos de um dia, 7 mundos desapareceram. Os 7 mundos, antes da realidade, os deuses jamais imaginariam que algo buscaria a ruína do que fora criado. O universo foi feito para ser preenchido, aonde seres mortais adorariam e louvariam os deuses. Por que então uma deidade como eles buscaria acabar com tudo? Nessa época, os deuses ainda eram ingênuos. Após a vida fluir no universo, após todo o trabalho dos deuses para preencher e detalhar as existências nascidas e da caminhada de Parasma, os deuses olharam para a escuridão no coração da entropia, onde sobras e criaturas de realidades mortas ainda resistiam na escuridão e entropia. Poucos e perdidos, eles pareciam dormir. Esses deuses exteriores ainda não tinham notado a realidade, e os deuses observavam cautelosos enquanto trabalhavam. Então, quando Parasma cravou o Rio das Almas e a vida mortal começou a fluir, Hovagug, que vagava além da realidade em escuridão primordial, notou a existência pela primeira vez. A besta bruta, o devorador, o deus louco. Essa entidade rachou a fronteira da existência e invadiu o mundo material, devorando 7 mundos. Seu trabalho não deixou nem histórias nem memórias do que fora criado. Toda a existência um banquete para alimentar e glorificar sua fome primordial. Fome essa que era impossível de saciar. Apesar disso, ele recuou sem luta, quando os deuses se juntaram para expulsá-lo pela primeira vez. Desna então ergueu 7 memoriais para os mundos perdidos, e os deuses juraram se unir para impedir o devorador, quando uma vez mais ele retornasse. Nesse meio tempo, outros deuses nasceriam: Calístria, Torá, Goron, Dahak, Apsu, Erástil, muitos outros com suas próprias criações. A vida cresceu e evoluiu no mundo material, e com os primeiros seres sapientes veio a chama da consciência, a fé e o livre-arbítrio. Essas sementes que iriam queimar a era da criação. A chama do livre-arbítrio compeliu Asmodeus a trair seu irmão Íris, que buscou incentivar o livre-arbítrio na mente faminta dos mortais. Asmodeus se enfureceu com isso, e pela primeira vez guerra devastou a existência. Guerra entre os deuses, um conflito de uma escala que nunca foi vista, culminando no assassinato de Íris pela mão de seu irmão.
A morte de um deus atraiu a atenção de Rovagug novamente. Enquanto o universo estava distraído com a guerra entre ordem e caos, bem e ordem, dirigismo e liberdade, Rovagug retornou sem ser notado. E o primeiro mundo a ser devorado foi o mundo onde Iris morrera, nas mãos de Asmodeus. O Devorador continuou de mundo a mundo, destruindo impune, os deuses sofrendo de forma inimaginável com a destruição de tudo que construíram por íons. A destruição precedeu o surgimento do deus Grúteus, acima do Bonniar de Parasma. Ashakek enlouqueceu e consumiu a própria imparcialidade, se tornando uma besta selvagem. O príncipe acorrentado na sombra da realidade começou então a devorar as almas desesperadas que caíam dos mundos destruídos, se tornando o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E Rovagug ainda continuava. A destruição foi tamanha que Sarenrae então convocou os deuses para cumprir seu julgamento. E todos eles responderam, até mesmo Asmodeus. Alguns se perguntam se ele buscava redenção ou ganhos pessoais. De qualquer forma, a aliança formou uma barreira que salvou 3 mundos que Rovagug visava: Andrófa, a Terra, e Golarion, o mais novo, a criança. Nenhum deus conseguia destruir o Devorador. Então, criou-se um plano. Calístria, com seus trejeitos, distraiu Rovagug, chamou-lhe a atenção e virou seu alvo. Torag e Goron, sobre os conselhos de Parasma, tornaram o pequeno jovem planeta Golarion em uma gaiola cósmica, cravando essa gaiola em seu núcleo. Abadar criou então a chave perfeita e um cadeado perfeito, de engrenagem tão complexa que apenas Asmodeus conseguiu utilizar. Por fim, o deus Dobral criou as torres estelares em Golarion, aonde ficariam as correntes que prenderiam Rovagug, para que ele fosse trancado nessa gaiola. O Devorador foi emboscado por Sarenrae, Desna, Apsu, Dahak, Erastil e Gozereth, além de incontáveis outros deuses que iriam ser consumidos e esquecidos completamente na bocarra do Devorador. Apesar de toda perda e dor, Rovagug seria traído para a armadilha, e a própria Sarenrae abriria o mundo com sua lâmina flamejante, empurrando o Devorador para a gaiola, ao mesmo tempo que Dobral ativaria as torres estelares, atordoando o Deus Louco, tempo suficiente para Asmodeus trancar a gaiola. No fim, o jovem mundo de Golarion, a criança se tornaria a gaiola, e ali se encerraria a era da criação de uma vez por todas. Dali em diante, com o Devorador aprisionado, muitas eras viriam e poderiam continuar a vir, a chave permanecendo guardada nas mãos de Asmodeus até as eras atuais. Então, essa foi a Era da Criação, a primeira era do universo de Pathfinder que daria as fundações para o resto da existência. Aqui nasceram os conflitos primordiais e a cosmologia que mudaria a existência dali para frente. Daqui, continuaremos com as próximas eras, agora focando em Golarion e sua história, sendo esse centro do mundo material e o mais importante de todos os planos. Esse foi o Escriba, agradeço profundamente vocês que continuaram comigo até aqui e peço uma vez mais que curtam e se inscrevam. Então me despeço com calorosos cumprimentos uma vez mais.